Então, voltando aqui. Então, entendido essa questão que eu falei, que reprodução sexuada ou assexuada é completamente diferente da fecundação, se é interna ou externa, né? Aí vamos para a próxima característica aqui. A gente tem a característica do desenvolvimento, tá? Então, como que acontece o desenvolvimento do organismo? No caso aí desses invertebrados, né? A gente tem desenvolvimento direto ou indireto. O que seria isso, né? Desenvolvimento direto, não tem um estágio larval, não tem a produção de uma larva. Então, o ovo daquele organismo vai eclodir, né? Ele vai originar um organismo semelhante ao adulto. Então, você tem, dentro do ovo, você já tem um organismo bem desenvolvido. Quando ele sai daquele ovo, ele já tem uma forma bem semelhante ao adulto. Então, não tem um estágio intermediário para ele se desenvolver e depois se transformar num adulto. Não, ele já tem a forma bem semelhante, só vai aumentar de tamanho, crescer, tá? Então, não tem a larva, não tem um estágio larval no meio disso aí. A gente fala que é o desenvolvimento direto, tá? Agora, quanto ao desenvolvimento indireto, é um desenvolvimento que necessita de estágios larvais e de metamorfose, né? Então, por exemplo, uma mosca, quando ela você tem o ovinho lá da mosca. Vou pegar o exemplo clássico do mosquito da dengue, né? Que a gente fala, tem que tomar cuidado com as larvas, né? Com o mosquitinho lá na água e tal. Não pode deixar a água parada para não juntar a larva do mosquito, né? É exatamente isso. Os mosquitos, moscas, né? Como que eles se desenvolvem? De dentro do ovo, não vai sair um mini mosquitinho que depois vai crescer. Ele vai sair em forma de larva. Essa larva ainda é um ser que está em desenvolvimento, ele não está completo. Então, ele vai ingerir mais alimento, vai continuar o seu desenvolvimento fora do ovo, né? E depois dessa larva, ela vai sofrer metamorfose e vai ser originado um organismo adulto, tá? Então, a gente fala que esse desenvolvimento todo aí é um desenvolvimento indireto, né, em que você tem esse estágio de larva, esse estágio larval, e só depois você tem a produção, né, o desenvolvimento de um adulto a partir dessa larva, tá bom? Isso acontece exatamente pelo motivo que eu falei. O organismo que saiu em forma de larva, ele ainda não está totalmente desenvolvido, ele precisa desenvolver mais. Ele precisa se alimentar e se desenvolver mais, né? Então, ele acaba fazendo isso nessa forma de larva só para depois ele virar o adulto. O caso da borboleta também é um caso bem clássico, né? Em que a gente tem a larvinha, que é a lagarta, e aí depois de um tempo ela sofre a metamorfose e vira aquela borboleta bonita, toda desenvolvida, tá? Tá certo, então. Aí, depois de tudo isso que eu falei, todas essas características que eu já defini, a gente vai ver nessa tabela como que a gente classifica alguns dos invertebrados mais simples, tá certo? Então, a gente tem aqui os poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios e anelídeos, tá? E vários tipos de classificação deles, tá? Então, eu vou falar um por um e falar as características e explicando essas características, tá certo? Então, primeiramente, começando com os poríferos, né? Que é o primeiro tipo de invertebrado mais simples. Então, os poríferos, um exemplo clássico dos poríferos são as esponjas, tá? As esponjas, elas não têm tecidos verdadeiros, né? Elas têm vários tipos de células ali, mas elas não têm uma organização em tecidos verdadeiros, tá? Obviamente, se elas não têm tecidos, elas não têm coisas mais complexas que são originadas a partir da estruturação dos tecidos. Então, não vai ter nem órgãos e nem sistemas, tá? Só lembrando aí que os tecidos, eles são uma organização de células com algum objetivo em comum, né? Então, por exemplo, tecido muscular, né? A gente tem vários tipos de célula que formam nossos músculos, tá? E eles têm um objetivo em comum ali de movimentação, de sustentação, tá? Então, o tecido muscular, a junção de vários tipos de tecido, a gente origina um órgão, por exemplo, nosso coração. Ele é feito de tecido muscular cardíaco, né? Então, aí, juntando vários tecidos ali, a gente forma um órgão,
tá? E vários órgãos juntos a gente faz um sistema, como por exemplo, a gente juntando vários órgãos como estômago, intestino, né? A gente tem o sistema digestório, tá certo? Então, a hierarquia de complexidade aí é tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então, se o animal não tem diferenciação em tecidos verdadeiros, automaticamente ele não pode nem ter órgãos e nem sistemas, tá? Tranquilo. Bom, aí ele fala um pouquinho sobre o destino do blastóporo, né? O que acontece? Ele faz um adendo aí, que o seguinte, a maioria dos autores, né, eles classificam somente os animais celomados com relação ao destino do blastóporo, tá? Então, aquela história que eu falei de protostômios e deuterostômios, a gente só vai classificar se o animal é celomado, tá? Se ele é acelomado ou pseudocelomado, a gente não classifica em protostômio ou deuterostômio, por isso que tá arriscadinho aí, não tem essa classificação, tá certo? Bom, aí quanto aos folhetos embrionários, né? No caso das esponjas, como a gente não tem diferenciação em tecido, a gente só tem as células organizadinhas ali, mas não tem uma diferenciação em tecidos verdadeiros, a gente não tem folheto embrionário. Então, não tem ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Então, folhetos embrionários ausentes. Aí, cavidade corporal. Se a gente não tem os folhetos embrionários, a gente não pode ter o celoma. Então, os poríferos são animais acelomados, tá certo? Aí a gente tem, quanto à simetria, né? A gente fala que ou é ausente, dependendo do tipo de esponja ali, do tipo de animal, ele não vai ter, a gente não vai conseguir fazer um plano em que ele seja simétrico, ou radial, dependendo, a gente consegue cortar aquela esponja em simetria radial, tá certo? E esponjas geralmente são animais, né, sésseis, que a gente fala, que não se movimentam, tá? Então, só lembrando lá que eu falei anteriormente, que geralmente os animais sésseis, eles têm simetria radial, tá? Bom, aí, quanto ao sistema digestório, né? Esses animais não têm sistema, lembra que eu falei? Não tem tecido verdadeiro, não tem sistema, tá? Não tem sistema digestório. O que eles vão ter é somente uma digestão intracelular, tá certo? Então, o alimento vai entrar na célula das esponjas e vai ser digerido dentro da célula. Não tem um sistema todo para fazer a digestão, como é o nosso caso, por exemplo, tá? A respiração desses animais, como que é feita a troca gasosa, né, desses animais? Como que entra oxigênio e sai gás carbônico? Por meio de difusão. Então, o gás vai entrar na célula e sair da célula por difusão, passando pela membrana celular, tá? Não tem um sistema responsável por isso. Sistema cardiovascular ausente, né? Não tem um sistema circulatório. Excreção, como que esses animais eliminam os excretas? Também por difusão. Então, a célula produz ali os metabólitos, né? Os excretas, tipo, o animal ingeriu o alimento pelas células, fez a digestão intracelular, aí o que sobrou que ele não vai aproveitar é jogado para fora da célula por difusão, tá? Da mesma forma aí que a troca gasosa respiratória, tá? Sistema nervoso ausente, então não há presença de sistema nervoso nesses organismos, tá? Como que é feita a sustentação e a proteção das esponjas, né, dos poríferos? É feita por meio de espículas ou espongina, tá? Que são geralmente estruturas mais durinhas, né, para proteger e fazer a sustentação do organismo, tá? Como que é feita a reprodução desses organismos, né? Ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada, tá? Então, a reprodução, só lembrando então, a reprodução assexuada é aquela reprodução em que não tem troca de material genético. No caso aí dos poríferos, pode ser brotamento, regeneração ou gemulação. O que é isso? A gente tem uma esponjinha aqui, aí ela vai originar uma outra esponja nela aqui por brotamento, vai brotar uma outra esponja aqui, tá? E essa esponja tem o mesmo material genético daquela que originou, né? Não teve troca com nenhum outro organismo. Então, o material genético é exatamente idêntico. Então, a gente caracteriza isso como reprodução assexuada, tá certo? Regeneração, se cortou uma parte ali da esponja, vai nascer outra no lugar, tá?
Tá, aí reprodução sexuada, né? Aí sim, no caso a gente tem a troca do material genético. Aí ele fala, né, que a maioria é monóica. Ou seja, a maioria dos poríferos tem capacidade de produzir gametas femininos e masculinos, né? Então, são hermafroditas, né? Consegue produzir os dois ao mesmo tempo no mesmo organismo ali. Então, reprodução sexuada acontece dessa maneira, maioria monóica, tá? E fecundação, né? Como que acontece a junção dos gametas? Fecundação interna, tá? Então, fecundação acontece dentro do organismo. O desenvolvimento é indireto, ou seja, sempre tem a produção de uma larva, né, que é chamada de anfiblástula. Então, acontece a fecundação, acontece ali a produção do zigoto, bonitinho. Esse zigoto vai se desenvolver numa larva, chamada de anfiblástula, e essa larvinha vai nadando, se fixa ali no substrato e origina uma outra esponja adulta, tá? E aí, no caso, ele fala um pouquinho de peculiaridades do tipo celulares, né? Os coanócitos, isso eu vou até dar detalhes depois também, mas aí, no caso, o coanócito é um tipo de célula presente somente nas esponjas, tá? Que é responsável pela alimentação, por basicamente tudo o que a esponja faz, é o tipo de célula mais presente ali, tá? Que é como se fosse um copinho, assim, e aí tem um flagelinho, né? Depois eu vou dar mais detalhes, tá? Mas esse é basicamente o tipo celular das esponjas, né? Dos poríferos, é o coanócito, tá? E o corpo das esponjas é todo coberto por poros, né? Então, a água passa, ela entra, sai pelos poros, tá? Então, por isso também que é chamado de porífera, né? Certo? Então, isso daí foram as características dos poríferos, né? Agora, vamos falar das características dos quinidários, tá? Então, quinidários, a gente tem hidra, medusa, né? Ele tá dando exemplo aqui, ó. Hidras, caravelas, né? Obélia, aurélia, corais, anêmonas, né? Anêmonas que ficam ali abrigando o Nemo, né? O peixinho do desenho, tá? Então, esses corais todos aí são parte do filo quinidários, tá? Bom, aí a gente tem, então, como que é a organização do corpo dos quinidários. A gente tem tecidos diferenciados aí, então já é um pouquinho diferente do caso dos poríferos, né? No caso, a gente vai ter os folhetos embrionários, os tecidos sendo formados, mas a gente não tem organização em órgãos e nem em sistemas, tá? A gente só tem os tecidos ali, mas não são organizados em órgãos e sistemas. De novo, não tem destino do blastóporo, né? Porque eles são acelomados. E aí, na questão dos folhetos embrionários, os quinidários são diblásticos, tá? Eles têm somente endoderme e ectoderme. Tem somente 2 folhetos embrionários, são animais diblásticos, tá certo? E aí, como eles só têm esses 2, eles não têm celoma. Eles são animais acelomados. Quanto à simetria, né? A simetria de medusa, todos esses outros animais que eu falei aí, da anêmona e tal, é uma simetria radial, tá? Então, a gente consegue cortar em planos radiais aí, tá? Sistema digestório é incompleto. Então, aí no caso, né? A gente tem digestão extra e intracelular. Então, você vai ter uma cavidade por onde o alimento vai passar, tá? Só que aí é um sistema digestório incompleto. Então, o alimento entra e o excreta sai pelo mesmo lugar, tá? Não tem uma entrada e uma saída em lugares diferentes. A gente tem essa digestão que é chamada de extracelular, então que passa pela cavidade, e a digestão intracelular, que é o que vai acontecer no interior das células, tá? Assim como eu falei lá dos poríferos, né? Respiração também é feita por difusão, ou seja, a gente não tem um sistema respiratório. Lembra que eu falei que não tem presença de sistemas organizados aí nesse animal, né? Então, a gente tem respiração feita por difusão, troca gasosa vai ser direto entrando e saindo da célula, tá? E sistema cardiovascular ausente, não tem sistema, de novo, tá? A excreção também é feita por difusão, da mesma forma que as trocas gasosas, né? E aí o sistema nervoso,
né? Ele não pode ser classificado como um sistema, que nem eu falei. Então, a gente fala que é um sistema nervoso difuso. É uma rede nervosa, tá? Então, você tem células organizadas em rede que permitem reflexos simples do animal. Então, você tocou no animal, ele vai reagir com um reflexo simples, tá certo? Eu vou tomar mais uma aguinha e daqui a pouco eu volto para completar isso aí.